Poderia exemplificar a diferenciação entre axioma e dogma? Olha, em alguns casos podem até ser iguais, sinônimos, mas em outros não. Axioma, normalmente, você utiliza isso até no processo da ciência, pode ser um ponto de partida inicial, como se coloca como uma hipótese inicial, uma premissa, da qual vai decorrer toda uma linha de raciocínio. Qual que é a diferença disso? Normalmente o axioma ele não é comprovado inicialmente, tá? Você parte daquele princípio. Aquilo é como se fosse dado. Só que a grande diferença para um dogma é que o dogma ele não permite ser questionado. O axioma te permite. Então essa é uma diferença muito grande. Tá? Então você pode, eu agora quero mostrar que esse axioma não é válido. Então, num determinado momento, você pode considerar isso. O dogma não. O dogma ele não segue o princípio da descrença. E o axioma, ele tem uma consideração, ou você coloca aquilo como dado, dentro de um determinado momento. Até para desenvolver uma linha de raciocínio. Isso é muito comum, por exemplo, em debate ou discussão, é o seguinte, vamos supor que... Então você faz um consenso que nós vamos estar partindo daquele princípio. E aí, a partir dali, a gente desenvolve todo o raciocínio. Naquele momento, aquele princípio não vai ser questionado. Então, é isso que a gente pode fazer a diferenciação. Agora, eles estão fazendo um verdadeiro interrogatório em cima de você, mas você está dando um banho de loja nessa turma toda. Tem mais uma pergunta. Pode falar, Marcos. Aqui, professor Waldo. Vamos lá. Quando são sinônimos? Você disse que tinha... Não foi Quando isso? a pessoa considera aquilo de maneira inquestionável, virou dogma. Entende? Porque tanto o axioma quanto o dogma, você não necessariamente tem uma comprovação. Pelo menos naquele momento, o axioma. Você parte daquilo como aceito. Tá? Vamos considerar isso aqui como um aceito. E você desenvolve toda uma linha de raciocínio. É o chamado princípio hipotético. É um princípio hipotético. E você vai ter isso, Waldo, a gente pode falar na diferença até entre os níveis evolutivos. O que para um determinado nível, um evoluciólogo, ele vivencia determinadas ideias, para a gente ainda está no âmbito do axioma. Apesar de a gente ver logicamente que aquilo é factível, mas a gente ainda não tem a vivência. Depois a gente vai ter a vivência daquilo. Essa que é a diferença. Se eu considero de maneira rígida, é aquela condição, que é para mim uma verpom, e eu começo a considerar aquilo de maneira rígida e me apego àquilo, aquilo virou uma verdade absoluta. E aí Agora, dentro da pesquisologia, o axioma é muito necessário. Sem dúvida. Sem Você dúvida. tem que ver. Isso tem a ver até com aquela pergunta do Pedro, do paradigma. Muitas vezes aquele paradigma, alguns conteúdos, eles são axiomáticos. É a partir do momento que surgem anomalias, que você começa a colocar em dúvida aqueles axiomas. É por isso que entra numa crise. Porque aquilo era consensual, aquilo não era questionado. E o conceito de hard science é o conceito que justamente também vai confirmar ou não muito dos axiomas. Na verdade, a hard science é mais para confirmação, é o natural, o desenvolvimento natural. Por exemplo, só para a gente contextualizar dentro da conscienciologia, o professor Waldo, com todas essas ideias, ele trouxe um novo paradigma. Muito do nosso trabalho hoje, a continuação, que vai ser prática, muito do trabalho da CCCI, vai ser a hard science dentro da conscienciologia. Os nossos experimentos, as ICs, toda a pesquisa que a gente vai fazer, muito vai ser a confirmação dessas ideias que estão sendo trazidas aqui. A ratificação disso. Então, a gente tem que ter consciência desse papel. Nós estamos começando a fazer um trabalho com a hard science dentro da conscienciologia.